Então vamos retomar, né, nossa história do teorema espectral, mas vamos dar uma pequena recapitulada nos polinômios, né? Então, vou considerar polinômios a coeficientes reais ou a coeficientes complexos. Tá? Eventualmente, tem coisas aqui que vão servir para coeficientes reais e complexos, até coeficientes em outro corpo. E os dois resultados principais que eu vou usar, um é o teorema fundamental da álgebra, e, bom, lembrando aqui que nós vamos pensar sempre os reais como um subconjunto dos complexos, né? Então, aqui todo polinômio aqui, quer dizer, não constante, né? Devia ter posto não constante antes, mas não vou apagar. Tem raiz em C. Então, todo polinômio a coeficientes em R, pode não ter raízes em R, mas em C tem. E o outro é o algoritmo da divisão. Esse é um resultado geral, assim, que vale não só nos reais ou nos complexos, que é a possibilidade de você dividir um polinômio por outro. Geralmente a gente, às vezes, aprende isso no ensino médio, né? Vou só dar uma recordada. Vamos colocar aqui o... Bom, a gente pode, vamos dizer, vou mostrar o algoritmo e a gente anuncia isso sob forma de um resultado que não faz menção ao algoritmo. Mas você pega dois polinômios, digamos assim, um é o dividendo, o outro é o divisor, bom, o divisor de grau menor. Lembrando assim, grau de polinômio, né? O grau de polinômio é o expoente do primeiro termo, o maior expoente presente no polinômio. Sendo que tem um detalhe que é o seguinte: os polinômios constantes são de grau zero, exceto o polinômio identicamente nulo, que em princípio a gente diz que não tem grau. É uma pequena nuance técnica que às vezes é necessária. E bom, então pega um polinômio, sei lá, 5x4 mais 3x3 menos 2x2 mais x mais 12, e você quer dividir isso aqui por, sei lá, vou botar uma coisa simpática aqui, x2 menos x mais 1. Então, o que você quer? Você quer escrever, vamos chamar isso aqui de P, chamar isso aqui de, sei lá, D de x. Então, a gente quer escrever P de x igual a Q de x, que vai ser o quociente que a gente está procurando, vezes D de x, mais um R de x. E o R é alguém que você não pode mais dividir por esse, é alguém de grau menor do que esse, né? Então, o grau
de R menor do que o de D. Ou, já que, ou R igual a zero. Pode ser que faça uma divisão exata. Então, como funciona? A ideia é descobrir sempre o primeiro cara, né? Quer dizer, aqui você tem 5x4. Então, esse Q vai ter um termo de maior grau, que multiplicado pelo termo de maior grau aqui vai dar o termo de maior grau aqui. Como o termo de maior grau aqui vai ter que ser 5x4. Então, eu preciso de alguma coisa que multiplicada por x2 dê 5x4. Então, você bota aqui 5x2. E aí você pode pensar assim, ó, vamos pensar assim, o Q de x, então ele vai ser 5x2 mais alguma coisa. Então, o P de x vai ser 5x2 mais alguma coisa, vezes o D de x, mais R de x. Bom, aí você pode fazer assim, ó, você pega o 5x2 vezes o D de x, e aí pega, vamos dizer, isso aqui vai dar, vamos botar assim, P de x, vou explicitar aqui o D de x, né? x2 menos x mais 1 mais R de x. Então aqui eu não sei, mas eu sei, ó, que isso aqui vai dar 5x4 mais alguma coisa que vai sair daqui. Esse 5x2 vai ter que multiplicar ainda o menos x mais 1, mas vai dar uma coisa do terceiro grau. E o que você tem aqui, menos x mais 1, multiplicado, o que vem para cá não tem grau 2. Então, aqui também vai ser uma coisa... Bom, tem o x2, quer dizer, o x2 menos x mais 1, que é do segundo grau, vai multiplicar uma coisa aqui que é do primeiro. Então, vai dar do terceiro. Então, aqui, mais algo do terceiro grau. Mais R de x. Então, você pode dizer, bom, você pega esse 5x4, subtrai daqui, né? Quer dizer, vamos até ser mais... vamos deixar assim. Quer dizer, isso aqui então vai dizer, olha, que o nosso... Se a gente subtrair o 5x4 daqui, a gente vai ficar com P1 de x igual ao que sobrou aqui, mais R de x. Eu não sei o que é, mas isso tudo aqui é um P1 de x, mas é de grau menor. Então você pode dizer que o P de x... P de x é igual a 5x4 x2 menos x mais 1, que está aqui. Em vez de fazer essa coisa assim, eu posso fazer, em vez de da maneira como eu estou encaminhando aqui, eu vou perder o termo de maior grau do P, mas vai sobrar uma coisa aqui que eu não entendo muito bem. Então eu vou, em vez de fazer essa coisa dessa maneira, eu vou escrever assim, ó, P de x igual a isso daqui, vezes x2 mais x mais 1. Agora, o que sobra aqui? Aqui vai sobrar alguma coisa. Se eu subtrair isso do P de x, aqui 5x2, desculpa, né? 5x2. Se eu subtrair isso do P de x, mesmo trazendo esses caras, o termo de grau 4 some. Então, aqui, mais um certo... Vou chamar esse daqui de P1 de x, tá? Apagar aqui, porque a maneira como eu estava encaminhando não estava indo muito bem, né? Então, eu posso escrever isso. P de x é 5x2 vezes esse, mais P1 de x. Agora, eu posso pegar o P1 de x e dizer, se eu dividir o P1 de x por esse daqui, P1 de x é de grau menor.
grau 3, digamos. Então agora eu divido o P1 pelo x2 menos x mais 1. Então P1 de x, digamos que, vamos fazer a coisa por indução. Quer dizer, imagina assim, eu quero dividir por esse cara um polinômio de grau 4. Digamos que eu sei dividir polinômios de grau 3 por esse daqui. Na verdade eu não sei, mas eu sei o seguinte, polinômios de grau menor que 2 eu sei. Porque se o cara que está aqui tem grau menor que 2, o quociente é 0 e o resto é ele mesmo. Sei lá, se eu dividir x mais 1 por isso aqui, dá 0 vezes isso, mais x mais 1. Então, de grau menor que 2 eu sei. Então, se eu conseguir ir baixando o grau, vai ter uma hora que eu chego numa coisa que eu sei fazer. Então, o que eu estou fazendo? Eu peguei o cara de grau 4, dividi, achei isso. Aí sobrou uma coisa de grau menor. Digamos que por indução, eu fui fazendo e consigo agora dividir uma coisa de grau 3 por esse daqui. Então, o P1 de x, digamos que eu já saiba, isso daqui vai ser um Q1 de x vezes x2 menos x mais 1, mais R de x. Então, o que eu estou fazendo? Eu peguei o polinômio original, fiz isso, sobrou aqui uma coisa de grau menor, grau 3. Aí o de grau 3 eu sei dividir, então dá isso. Se eu juntar, eu vou ter P de x igual a 5x2 que está aqui, mais Q1 de x, tudo isso multiplicado por x2 menos x mais 1, mais o meu R de x, esse de grau menor. Então, resolvi. Tá? Quer dizer, eu estou mostrando como funciona o algoritmo e, ao mesmo tempo, fazendo a demonstração de que ele sempre funciona. Quer dizer, como é que é a demonstração por indução? Vou acabar essa divisão aqui primeiro. É porque na hora que você faz a divisão, aplicando o algoritmo, talvez não fique muito claro. Mas eu pego esse cara daqui e divido por esse. Então eu sei que o termo de maior grau é 5x2, porque eu preciso do 5x2 para multiplicar por x2 e obter o 5x4 que está aqui. Só que se eu botei o 5x2 aqui, eu já sei que eu vou obter não só o 5x4 que está aqui, mas eu vou obter ainda menos 5x3 e vou obter 5x2. Então, é como a gente faz a divisão de dois números. Agora eu pego isso aqui e subtraio. Então, esse aqui dá 0, esse menos esse vai dar 8x3, esse menos esse, menos 7x2, mais x, mais 12. O que significa isso? Eu disse que esse daqui é isso vezes esse, mais isso aqui que sobrou. Esse aqui é aquele P1 de x que eu apaguei. Agora, esse daqui eu pego e divido por aqui. Então, 8x3 dividido... Bom, para dividir esse por esse, eu vou ter que ter 8x aqui. Então, vou botar aqui mais 8x. E aí, trazendo para cá, eu vou ter 8x3 menos 8x2 mais 8x. E agora eu subtraio, aqui dá 0, dá x2, menos 7x2 menos 8x2, e aqui menos 7x mais 12. E agora eu pego esse, divido de novo. Bom, aqui vai ter que dar mais 1. Então aqui eu vou ter que ter, vai dar x2 menos x mais 1, eu subtraio, dá 0, menos 6x mais 11, esse é o resto. Tá? Se eu não errei, exercício, confere aqui, multiplica esse por esse, faz, e vê se somando com esse, vai dar isso aqui.
Mas, repara, eu fiz assim de uma maneira mágica, né? Então vamos voltar na demonstração, né, e explicar. Esse aqui é só o algoritmo que serve eventualmente para a gente programar um computador para fazer isso. Então vamos mostrar que isso sempre funciona. Então vamos pegar assim, pega P de x, D de x. Vamos para brincar assim, supor que o D de x, zero ele não pode ser. Se ele for constante, é só dividir cada coisa. Vamos dizer, se o D de x fosse π, dividia cada coeficiente de P por π, já estava certo e o resto era zero. Então não tinha graça, né? Então vamos supor assim, o grau de P, vamos supor também que o grau de P é maior ou igual que o grau de D, que é maior que zero, para ter alguma graça, né? Tá? Se o grau de P for menor que o de D também. Então vamos mostrar isso, que existem Q de x e R de x com grau de R de x menor que grau de D, ou R identicamente nulo, tais que P de x igual a Q de x, D de x, mais R de x. Ah, quer dizer, no fundo eu quero... Aqui eu não estou tão interessado no algoritmo, em calcular esse resultado, mas em mostrar que eu sempre posso fazer isso. O algoritmo é esse que eu mostrei. O algoritmo aparece na demonstração. Então a ideia é provar por indução sobre o grau de P. Então, demonstração Então, a primeira coisa é que se o grau de P for menor que o de D, na verdade, bom, também, vamos dizer, se o grau de D, se o grau de P for menor que o grau de D, está feito. Então, se grau de P menor que grau de D, temos P de x igual a 0 Q de x mais o próprio P de x, ele é o próprio resto, né? Como você dividir 3 por 5. 3 por 5, 3 é 0 vezes 5 mais 3. Bom, agora, então, como a hipótese é que o grau de D é maior que 0, a gente pode garantir que isso está provado para grau de P igual a 0 e, eventualmente, para maiores se o grau de D for ainda um pouco maior. Então, agora vamos supor que o grau de P é N e que a gente tem o resultado provado para grau de P menor que N. Então, agora, né, suponhamos grau de P igual a N e o resultado então escreve, a ideia é essa, escreve o P de x
P de x igual a nxn mais a zero. Né? E o D de x igual a m xm, não, bm xm até b0. Então começa dividindo esse por esse. Então vou apagar aqui. Então vou apagar isso aqui e vou pensar dessa maneira. P de x igual a an xn mais a zero. D de x igual a bm xm mais b0. Então, divide esse por esse. Lembrando o seguinte, né, que eu vou, como eu quero, aqui no meu rascunho, P de x igual a Q de x, D de x mais R de x, com certeza, ó, eu vou ter a nxn, que é o termo de maior grau aqui, vai ser igual ao termo de maior grau aqui, bm xm, mais c n menos m, xn menos m. Esse daqui vai ser o grau, o termo de maior grau desse. Porque na hora que eu fizer esse produto, esse aqui é de grau pequeno. O grau dele é menor que o de D, que é menor ou igual que o de P a essa altura do campeonato. Hã? Aqui é vezes. Que eu botei mais é vezes. Né? Quer dizer, aqui nós vamos supor que N já é maior ou igual do que N. Então, tem que ser isso. Então, eu posso começar adivinhando esse cara. Quem é esse cara? Então, eu posso começar pegando a N sobre Bm vezes x elevado a N menos M. Esse cara daqui, quando eu multiplicar por esse, vai me dar esse. Então, eu escrevo assim, ó, P de x é igual a esse daqui, vezes o D de x. Vou botar o D de x aqui inteiro. É claro que eu posso fazer esse menos esse e escrever isso aqui mais P1 de x. Você não pode fazer isso. Agora eu digo o seguinte, olha, o grau desse P1 de x é menor do que N. Por quê? Porque o termo de maior grau de P de x é a nxn. O termo de maior grau que sai aqui é a nxn. Então, se eu fizer a diferença, mata o termo de maior grau e sobram coisas de grau menor que N. Então, aqui, apagando o rascunho, grau de P1 menor que N. Agora, pela hipótese de indução, o P1 eu posso dividir pelo D. O P1, quando eu fiz o algoritmo da divisão, foi o quê? Eu peguei aqui o P, botei o D, aí achei aqui esse cara, que é o AN sobre BM, x elevado a N menos M. Quando eu multipliquei esse por esse, eu obtive o cara aqui. Esse cara, quando eu fiz a subtração, eu obtive o P1, e agora eu divido de novo. Só que agora o dividir de novo, na minha demonstração, eu não vou dividir de novo, vou dizer, eu posso dividir de novo. Né? Quer dizer, aqui, então eu tenho, pela hipótese de indução, eu estou supondo que de grau menor que N eu posso dividir.
Então eu posso dizer, ó, o P1, que é de grau menor que N, eu posso dividir por D. Então eu posso escrever P1 de x igual a Q1 de x, D de x, mais R de x. Tá? Esse cara daqui é de grau menor que N, posso dividir. Então, moral da história, P de x é igual a N sobre Bm, x elevado a N menos M, mais Q1 de x, tudo isso daqui. Reparei, esse cara daqui está multiplicado, esse aqui é o D de x. O Q1 também multiplica D de x, então D de x mais R de x. Porque esse vezes esse é isso aqui. E o P1 de x é esse vezes esse mais o R de x. Então esse é o meu Q. Então, moral da história, sempre posso fazer isso. Sempre posso fazer a divisão. Estou também justificando o algoritmo. Por quê? O que o algoritmo me diz? Primeiro acha esse. Aí multiplica esse por esse. Aí faz a diferença desse com esse produto aqui. Obtém esse. E agora continua. É o que estou dizendo aqui. Então, considero que está demonstrado o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão é o que a gente usa para fatorar o polinômio quando a gente tem as raízes. Vamos ver. Então, corolário 1, digamos, do teorema fundamental da álgebra e do algoritmo da divisão, eu deduzo que eu posso fazer o seguinte, todo polinômio em C de x se fatora como produto de polinômios de primeiro grau. Tá? Quer dizer, se eu tiver... como é que funciona isso? Pega um polinômio P de x a coeficientes complexos. Então, tem esse P aqui. O teorema fundamental da álgebra me garante que ele tem uma raiz. Então, eu posso pegar assim, A em C com P de A igual a zero. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir por x menos A. Então, vamos fazer assim, ó, P de x... Eu posso sempre escrever ele como Q de x vezes x menos A mais um R de x. Dividindo por esse. Só que esse é do primeiro grau, então o R ou é constante, que seria de grau zero, ou é nulo. Ou seja, é constante. Tá? Então, aqui eu posso escrever que o R é uma constante. B. E eu quero mostrar que essa constante é zero. Então, simplesmente substitui A dos dois lados. P de A, que é zero, por hipótese, é igual a Q de A vezes A menos A, mais B. Então, B é igual a zero. Então, você garante que se A é raiz, você sempre pode escrever P de x como Q de x vezes x menos A.
Agora você pega uma outra raiz, uma raiz do Q, que será uma outra raiz do P. Aí pega uma raiz do Q, divide e vai até acabar. Tá legal? Bom, então, beleza. Aí tem uma observação que eu fiz na aula passada, que quando o polinômio é coeficientes reais, ele tem raízes complexas. Mas se um número complexo é raiz desse polinômio, então o conjugado também tem que ser. Quer dizer, imagina, vamos botar assim, observação, vamos botar assim, proposiçãozinha. Se A mais BI é raiz de P de X que está em R de X, então A menos BI também é. A razão é a seguinte, ó, você tem P de A mais BI vai ser igual a N A mais BI. Aliás, vamos fazer uma coisa mais simples primeiro, né? Vamos escrever assim, de uma maneira mais abstrata. P de x igual a N xn mais a N menos 1, x elevado a N menos 1, mais A1x, mais A0. Vamos tomar o conjugado, porque isso aqui está dizendo que se você tem uma raiz complexa para um polinômio a coeficientes reais, então o conjugado dessa raiz também é raiz. Então, vamos pegar o conjugado disso, né? P de x conjugado, a gente sabe que o conjugado do produto é o produto dos conjugados e o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Então, simplesmente vai dar conjugado de AN, mas AN é real. Então, o AN, o conjugado de AN é o próprio AN. E aqui a gente vai ter x barra elevado a N, mais AN menos 1, x barra elevado a N menos 1, mais etc., mais A1, x barra, mais A0. Pois AN até A0 estão em R. Então, são iguais a seus próprios conjugados. Bom, então, moral da história. Se P de x igual a 0, então P de x igual a 0 implica que o conjugado de P de x é igual a 0. Mas o conjugado de P de x, pelo que a gente está vendo, é P de x barra. Então, isso aqui então, quando o polinômio tem coeficientes reais, as raízes que não são reais têm que ser 2 a 2 conjugadas. E aí isso nos leva ao outro corolário, né? Todo polinômio em R de x se fatora como produto de graus 1 e 2. Porque você pega o polinômio, né, P de x, ele vai ter algumas raízes reais. Então vai ter aqui x menos R1,
x menos RK. Essas aqui são as reais. E agora, as complexas. X menos, sei lá, A1 mais IB1, x menos, vou botar assim, né? Menos A1 menos IB1, vezes, etc. O quadro acaba ali, né? Então, esses daqui são do primeiro grau. Agora, esses daqui, eu não posso considerar esses polinômios a coeficientes reais, porque tem complexos aqui. Mas eu posso agrupar esses dois, né? Isso aqui é x2 menos... Agora, a soma desses dois vai dar 2A1 x... E o produto desses dois vai dar mais A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado. Né? Tá? X vezes x, x vezes esse dá um cara daqui, x vezes esse dá esse outro daqui, só que esse menos IB1 vezes x com esse menos IB1 vezes x com esse menos IB1 com x se anula, e esse mais esse dá esse ao quadrado, depois A1 vezes esse, e vezes esse negativo e A1 vezes esse positivo se anulam, e tem o quadrado, tem esse vezes esse, que é um menos com outro mais. Agora sim, esse cara daqui é um polinômio a coeficientes reais e é do segundo grau. Então, cada par de raízes complexas vai dar um termo do segundo grau. Tá? A única coisa que... Isso é importante como resultado teórico, porque um dos problemas, um problema relativamente complicado, você achar as raízes de um polinômio. Bom, tem também um corolário que diz respeito, vamos voltar agora. Então, isso aqui é a nossa digressão polinômios, tá? Revisão de polinômios. Então, voltando ao polinômio mínimo. Bom, polinômio mínimo é o quê? Você tem um polinômio, vamos dizer, nós temos aqui T de V em V. V é um espaço vetorial, T é uma transformação linear. Então, nós podemos considerar as potências de T. T elevado a 0 é igual a identidade, T elevado a 1 é igual a T, T elevado a K mais 1 é igual a T, T elevado a K, etc. Então, se você tem P de x é igual a nxn mais a 1x mais a 0, a gente define P de t como sendo a n, t elevado a n, mais a 1t, mais a 0, identidade. Quer dizer, esse cara daqui, a nt elevado a n, mais a 1t, mais a 0, identidade, é uma transformação linear, que vai de V em V, vamos chamar esse cara daqui de P de T, né? E P de T aplicado no vetor U é simplesmente a N vezes T enésima de U, mais etc, mais a 1 T de U, mais a 0, identidade em U é U. E esse T elevado a N de U você pega o U,
aí faz T de U, T de T de U, T de T de T de U, até aplicar Tn vezes. E isso é uma transformação linear. Muito bem. Então, nosso primeiro resultado que nós já observamos é o seguinte, é que supõe que V, dimensão de V igual a N, e T de V em V linear. Então, a gente viu na aula passada, que é uma coisa que pode parecer surpreendente à primeira vista, é que a gente sempre pode garantir que tem um polinômio, né? Existe um polinômio, nosso espaço é suposto com escalares reais, então o polinômio é coeficientes reais, tal que P de T é o operador linear zero, quer dizer, P de T aplicado em qualquer vetor dá zero. E o meu argumento foi, que eu vou repetir, é o seguinte, é que quando você tem um espaço de dimensão n, as transformações lineares nele mesmo, são identificadas com as matrizes n por n. Então, se você chamar de L de V igual ao conjunto das T de V em V, T linear, isso são transformações lineares. Então, você pode somar duas transformações lineares, multiplicar por um número, e isso tem todas as propriedades de espaço vetorial. Então, isso é um espaço vetorial, que nada mais é, né, é isomorfo ao espaço das matrizes n por n. Quer dizer, uma vez que você fixa uma base, cada transformação linear vira uma matriz n por n. E vice-versa. E as matrizes n por n, como eu já salientei, são, né, isso daqui também, esse é mais claramente isomorfo a Rn ao quadrado, porque as matrizes n por n são n ao quadrado números organizados para sair na parada de 7 de setembro. Então, ora, isso aqui tem dimensão n ao quadrado. Então, esse cara daqui tem dimensão n ao quadrado. Então, se eu pegar n mais 1 elementos desse espaço daqui, eles são linearmente dependentes. Então, isso implica que identidade t ao quadrado até tn ao quadrado, aqui tem 0, 1, 2, n ao quadrado mais 1 caras. Então, esses caras são LD. Portanto, existem a zero, assim, aqui, né, com P diferente do polinômio identicamente nulo, né? Existem a 0, a 1, até a n ao quadrado, não todos nulos. Tais que a 0 i mais a n ao quadrado, tn ao quadrado, é o operador identicamente nulo. Então, está aqui um polinômio de grau no máximo n ao quadrado. Então, agora nós começamos a entrar num território algébrico um pouco mais abstrato, né? E que a gente pega polinômios, em vez de pegar o polinômio e calcular num número, a gente calcula numa transformação linear, para obter uma nova transformação linear. Tá, mas se você pensar um pouquinho, é só uma barreira psicológica, não tem nada de difícil nisso. Às vezes as barreiras psicológicas são as mais
difíceis de transpor, né? É porque a questão é, se eles são linearmente dependentes, significa que existe uma combinação linear deles. Portanto, existem escalares, não todos números, não todos nulos, tais que isso daqui é sempre nulo. Isso aqui é o elemento nulo. O que é o elemento nulo desse espaço? Exatamente a transformação linear que leva todo mundo em zero. Então, dizer que eles são linearmente dependentes, a gente tem definições equivalentes. Dizer que alguma combinação dos demais, que também significa dizer que é possível escrever zero como combinação linear deles sem que todos os coeficientes sejam nulos. E aí, se você consegue escrever zero como... Tá certo? Se você escrevesse 1 como combinação linear dos demais, você pegava esse 1 com coeficiente 1, passava para o outro lado, você está escrevendo zero como combinação linear deles, sendo um dos coeficientes menos 1. Então, isso aqui pode ser lido de outra maneira. Dizer, bom, então eu tenho um polinômio aqui, que aplicado em t dá zero. Quando você diz aí p de t igual a zero, o t aplicado em qualquer vetor. Quer dizer, vamos esclarecer melhor isso, né? Quer dizer, esse espaço é o espaço dos operadores lineares. Então, vamos pensar em termos de matrizes. Né? Vamos pensar em termos de matrizes, pensando assim. Pensa em termos de matriz. Então, você tem uma matriz A. Aí você multiplica ela por ela mesma, você tem A ao quadrado, A ao cubo, A quinto, A décimo e tal. Mas o espaço das matrizes, matrizes podem ser somadas e multiplicadas por escalares. Esquece o produto de matriz por um momento. Então, se você pensar dessa maneira, uma matriz somando com outra matriz, ou multiplicando por um escalar, as matrizes são vetores no espaço das matrizes. Entre parênteses, eu comento, as matrizes M por N são os vetores de Rm vezes N, escritos de uma outra maneira. Tá? Então, as matrizes têm isso. Então, o elemento nulo desse espaço das matrizes é a matriz que tem zero em todas as entradas. Agora, a cada uma dessas matrizes corresponde a uma transformação linear, que é a multiplicação por essa matriz. Então, as operações com matriz se transferem para as transformações lineares. Bonitinho, né? Somou matrizes, as correspondentes transformações lineares estão sendo somadas. A matriz identicamente nula corresponde à transformação linear que leva todo mundo em zero. Então, dizer que uma transformação linear é nula significa dizer ela corresponde à matriz que tem zero em todas as entradas, ou seja, ela leva todos os vetores em zero. Quando eu multiplico a matriz identicamente nula por um vetor qualquer, dá sempre zero. Tá. Então, é como se eu dissesse, eu posso traduzir esse negócio dizendo assim, ó, pega uma matriz A, N por N. Então, eu te digo assim, ó, eu posso pegar um escalar A0, vezes a matriz identidade, mais A1, vezes A, mais A2, vezes A ao quadrado, mais AN ao quadrado, a matriz A, N ao quadrado, e eu posso garantir que existem esses n ao quadrado mais 1 escalares, não todos nulos, porque, claro, se todos forem nulos, essa matriz dá sempre zero. Tal que esse resultado é a matriz 0, 0, 0. Só tem zero aqui, é matriz identicamente nula. Olhando assim,
confunde um pouco, porque você olha para isso, você talvez não lembre mais que as matrizes são espaço vetorial. Diz, como é que eu vou achar esse polinômio? Aí eu digo, não, mas olha só, esse cara daqui é um elemento do espaço das matrizes N por N. Esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Quantos são? Daqui para cá tem N ao quadrado mais 1. Só que o espaço das matrizes N por N tem dimensão N ao quadrado. Bom, se ele tem dimensão N ao quadrado, se eu pegar N ao quadrado mais 1 vetores, eles são linearmente dependentes. Então eu posso fazer uma combinação linear deles, aí também pensar que os coeficientes do polinômio são aqui, na verdade, os caras que você está usando para fazer a combinação linear. Tem uma combinação linear deles que dá o vetor identicamente nulo. Então você diz, bom, agora pega esses caras, então pega o polinômio P de x igual a 0 mais a 1x até a n ao quadrado, xn ao quadrado, e aí você, isso aqui está dizendo que P de A é igual a matriz nula. Agora, dando um nível de abstração acima, é pensar que, em vez de pensar as matrizes N por N, pensa, né, T de V em V linear com dimensão de V igual a N. E aí pega o espaço dessas transformações e diz, esse espaço tem dimensão N ao quadrado. Talvez interessante dizer quem é a base. Vamos só olha só, por que o espaço das matrizes N por N tem dimensão N ao quadrado? A gente tem uma base para ele, ó. Base é a seguinte, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 é um elemento da base. Depois você tem um outro que é 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E, sei lá, você tem o elemento IJ, ele tem aqui 1 na linha I e na coluna J e 0 em toda parte. Então, quando você quiser escrever uma matriz como combinação linear desses caras, é a coisa mais óbvia do mundo, né? Vamos dizer, essa daqui é a matriz, digamos assim, a matriz A e J. Então, se você tiver a matriz A é o quê? É somatório em I e J, todos dois variando de 1 até N, de A e J. Por quê? Porque quando você faz A e J vezes essa matriz, você coloca o A e J aqui e 0 no resto, soma tudo da sua matriz. E, obviamente, também esses caras são linearmente independentes. Eles são a base canônica de Rn ao quadrado, né? Tá? Muito bem, quem são esses caras? Quem é o A e J? Pensando aqui, ó, qual é a transformação linear que corresponde a esse cara? Essa transformação, ó, o que a gente tem aqui? Cada coluna é a imagem, fixa uma base é 1 até N, chama esses caras de base daqui. Então, a transformação correspondente à matriz A e J está levando o E1 em 0, o E2 em 0, etc. O EJ está sendo levado em EI. Aqui, ó, se você fizer A e J vezes EJ, vai dar o quê? Vai dar isso aqui vezes 0, 0, 0, 1 aqui na coluna, na linha J. Então, quando você faz isso, ó, primeira por esse dá 0, segunda por esse dá 0, aí iésima por esse
O 1 está na J e o 1 está na J. Vai dar 1. E o resto vai dar 0. Então, esse cara daqui vai ser igual a EI. Então, a essa base desse espaço aqui corresponde nesse espaço a seguinte base. Você pega as seguintes transformações. Transformação T e J. T e J de V em V. Ela leva EK em 0, se K for diferente de J, e em EI, se K for igual a J. Quer dizer, estou dizendo que T e J de EJ é igual a EI, que é o que tem aqui. E T e J dos outros é 0. E, bom, exercício simples, verifique que isso aqui é uma base desse espaço. É o exercício. Bom, posso resolver o exercício, se for o caso. Porque você pega Vamos resolver o exercício, então. Pega uma transformação T, e ela é caracterizada por o quê? Eu preciso saber quem é T de E1 até T de EN. Então, T de E1 é igual a A1. E1, vamos fazer geral aqui, né? T de EJ é igual a A1J é 1, mais A2J é 2, mais ANJ é N. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mais ou menos, sem pensar, repetir o que eu apaguei das matrizes. Eu vou dizer o seguinte, que T é igual a somatório em IJ de AIJ T e J, onde T e J é definido assim. Tá? É só fazer a conta. Chutei a solução, espero estar certa. Agora verifiquemos. O que eu preciso ver? Se para cada um desses, isso aqui é uma transformação linear, porque cada uma dessas é uma transformação linear e eu estou fazendo uma soma de produtos por escalares. Então vamos imaginar, vamos ver aqui o que dá o meu T de EK. Isso daqui vai ser somatório em IJ de AIJ TIJ de EK. Bom, o TIJ de EK vai dar 0 se K for diferente de J e vai dar EI se K for J. Então, botando o J igual a K, isso aqui vai dar somatório de AIK, tá? Aqui eu vou ter TIK de EK, que vai dar EI, né? Somatório em I disso aqui, que é o que vai ser o A1K é 1 mais ANK é N, que é isso, né? Com K no lugar de J. Tá, então, Mas
É importante, nessa história aqui, ó, se tem alguma coisa a aprender aqui, é algo que a gente já devia ter aprendido, mas esse momento talvez é um momento mais... senão, realmente tem que entender isso, é pensar isso que, assim como quando a gente coloca uma base no espaço vetorial, a gente passa a identificar o espaço ao Rn, quer dizer, um espaço de dimensão n nada mais é que o Rn. Ele não é o Rn porque ele está lá, os objetos que compõem esse espaço, sei lá, podem ser vetores flechinha, podem ser polinômios, podem ser coisas, mas uma vez que você fixa uma base, você passa a identificar cada elemento do seu espaço com uma n-upla. E aí você pode pensar ele como sendo Rn. Botou a base, virou Rn. E quando você tem as transformações lineares, se você pegar as transformações lineares de um espaço nele mesmo, quando você bota uma base, cada transformação linear vira uma matriz. Então você pode pensar as transformações lineares como matrizes, que são uma coisa mais, sei lá, manuseável. Então, exemplo, né, dizer que o espaço das transformações... Primeiro, dizer que as transformações lineares de V em V, na verdade nem precisava ser V em V, podia ser V em W, formam um espaço vetorial, sei lá, mas dizer que as matrizes N por N formam um espaço vetorial, aí você diz, eu digo, não, mas as matrizes N por N são Rn ao quadrado. Você, claro. E ao mesmo tempo, quer dizer que esse espaço aqui tem dimensão N ao quadrado, sacar essa base aqui, mas as matrizes N por N têm dimensão N ao quadrado e a base é evidente. Aí você traduz a base de uma para o outro e você ganha isso. Na verdade, eu não pensei quando eu fiz isso. Eu peguei e disse, pego das matrizes. Então, bom, usamos isso, né? Usamos o fato de que o espaço das transformações lineares, N por N, é de dimensão N ao quadrado para mostrar que tem um polinômio. Então, moral da história, né, existe P polinômio com grau de P menor ou igual que N ao quadrado, tal que P de T igual a zero. E isso é apenas a nossa porta de entrada para o fascinante mundo dos polinômios aplicados em transformações lineares. Então, passo seguinte, bom, se tem um, né, P de T, vou botar assim um asterisco aqui, porque eu sempre esqueço que o P é não nulo. Se tem um, os polinômios, eles têm uma coisa legal também que parece com os números naturais, é que eles são ordenados por grau. Claro, não tem um único polinômio de grau 5, tem uma infinidade. Mas você pode dizer, bom, tem uma ordem ali, grau 5 está acima de grau 4 e tal. Então você pega os polinômios que anulam T e escolhe um de menor grau. Você sabe que tem lá um de grau N ao quadrado. Aí escolhe, dentre todos os que anulam, pode ser que tenha um de grau N ao quadrado menos 2 e tal. Eu garanto para você o seguinte, tem um de grau N. Mas isso é um teorema de Cayley-Hamilton, que eu acho que eu não vou, não sei, de repente eu faço na próxima aula, ou então cai na prova, dando a dica. Teorema de Cayley-Hamilton. Mas por enquanto a gente só garante que tem um de grau N ao quadrado. Mas, bom, então ele pode escolher um dos que anulam T de grau mínimo. Olha lá, quanto é esse grau. E pega esse polinômio, pega um polinômio assim e faz o termo de maior grau T coeficiente 1, só para ficar mais bonitinho. Tá? Divide o termo de maior grau
pelo coeficiente do termo de maior grau, divide o polinômio todo pelo coeficiente do termo de maior grau, aí o termo de maior grau fica com o coeficiente 1. Esse polinômio mínimo é único, é o polinômio mínimo. Então, P de T igual a polinômio mônico de grau mínimo dentre os que anulam T. Mônico quer dizer que o termo de maior grau tem coeficiente 1. Esse cara é único, já mostrei na aula passada, mas por quê? Porque se você tiver você tem o P de T e tem um Q de X. Digamos que ele também é de grau mínimo, então eles têm o mesmo grau, porque o grau é mínimo, né? E os dois têm o termo de maior grau igual a 1. Então, se você fizer a diferença, esse cara tem grau menor que o grau do polinômio mínimo e que o grau de Q, porque os termos de maior grau, todos os dois têm coeficiente 1, se anulam. Mas esse cara, se você fizer P de T em T menos Q de T, como isso é zero, isso é zero, isso é zero. Então esse cara anularia T e teria grau menor ainda. A menos que os dois sejam iguais, e aí esse polinômio seria um polinômio nulo, não está autorizado a entrar na brincadeira. Então tem um. Esse polinômio repara que eu estou fazendo toda uma festa. Quando eu falei do termo espectral em dimensão 2 e 3, depois eu peguei o determinante e criei lá o polinômio característico. Agora eu estou fazendo toda uma festa em que o polinômio característico não entra, não tem determinante, não tem polinômio característico, mas esse polinômio de grau mínimo, ele tem, vai jogar para nós o mesmo papel que o polinômio característico, porque as raízes dele são os autovalores de T. Foi um resultado que eu mostrei a metade na aula passada, aí eu desisti de fazer a outra metade, porque não tinha o algoritmo da divisão ainda, mas é um corolário, vou botar assim, proposição, né, para não desvalorizar. Lambda é autovalor de T, C e somente C, ele é raiz do polinômio mínimo. Então, bom, a demonstração era como a gente pega, supõe que T de U igual a lambda U com U diferente de zero. Quer dizer, lambda é um autovalor. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente sabe que PT de T é zero. Porque ele é o polinômio mínimo, mas ele então é um polinômio que anula T. Então, isso daqui é zero. Se eu aplicar isso em U, eu sei que isso dá zero. Ao mesmo tempo, vamos escrever, né? Vamos escrever aqui o PT de x igual a AK, o AK não tem, né? É igual a x elevado a k, mais AK menos 1, x elevado a k menos 1, mais A1x, mais A0. Então, isso aqui vai dar T elevado a k de U, mais AK menos 1, T elevado a k menos 1 em U, mais A1T em U, mais A0 identidade em U. Bom, mas T de U é lambda U. T de lambda U é lambda T de U, que é lambda vezes lambda U é lambda ao quadrado U. T ao cubo U vai ser lambda ao cubo U. Então, isso aqui vai dar lambda elevado a K U. Aqui a gente vai ter AK menos 1, lambda elevado a K menos 1 U, mais A1 lambda U, mais A0 U.
E isso daqui nada mais é que o P de lambda, PT de lambda, vezes U. Mas como U é diferente de zero, na minha hipótese, e isso daqui é zero, então PT de lambda é igual a zero. Então, se tem um alto valor, ele é a raiz do meu polinômio mínimo. Então, se por acaso eu tivesse o polinômio mínimo, repare, eu não tenho a menor ideia, pelo que eu fiz até agora, de como eu acho o polinômio mínimo. Na verdade, o que o teorema de Cayley-Hamilton diz mais ainda é que o polinômio característico, aquele que nós não estamos mencionando, porque nós não podemos mencionar o nome, tem um negócio que os judeus não podem mencionar o nome de Deus e tal, nós não podemos mencionar o polinômio característico aqui. Mas como nós somos hereges, né, o polinômio característico que não existe para nós aqui, ele vai anular. Na verdade, o teorema de Cayley-Hamilton diz que ele anula T. E que, na verdade, o polinômio mínimo, então, é um divisor dele. Então, vamos dizer, você não acha o polinômio mínimo, mas você acha o polinômio característico, que é uma, vamos dizer, Você teria que não necessariamente cair no polinômio característico, deve ser todos os altos valores. No polinômio característico tem todos os autovalores, mas você não precisa usar isso tudo para anular o T. É porque tem autovalores que algebricamente, quando você pensa assim em anular o T, tem autovalores que algebricamente são raízes múltiplas. Mas, às vezes, um autovalor aparece como raiz múltipla no polinômio mínimo no característico, mas ele só tem um autovetor, essencialmente. Quer dizer, um autovetor e os múltiplos dele. Que, geometricamente, um autovalor ter multiplicidade K deveria significar que ele tem K autovetores independentes. Mas, do ponto de vista algébrico, ele ter multiplicidade K significa ele aparecer como raiz de multiplicidade K no polinômio mínimo, no polinômio característico. Então, tem uma diferença aqui. Porque a gente está jogando com uma álgebra que vai nos ajudar nessa história. Aqui é a pista, né? Quer dizer, o polinômio... se você tem um cara que é alto valor, então ele é raiz do polinômio mínimo. E vamos mostrar a recíproca, porque ela tem um interesse pedagógico aqui, né? Imagina agora repara, parece mais difícil, né? Imagina o seguinte, que lambda é uma raiz desse cara. Isso é uma coisa puramente algébrica, né? Que se eu aplicar esse polinômio em lambda, dá zero. Como é que eu vou exibir um autovetor para mostrar que o lambda é alto valor? Eu vou mostrar que o lambda é alto valor. Quer dizer, tem um autovetor. Quer dizer, isso aqui eu quero mostrar que existe V tal que T de V igual a lambda V. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Como esse é raiz, eu posso dizer que PT de lambda, PT de x, é igual a x menos lambda vezes um Q de x. Eu mostrei isso como consequência do algoritmo da divisão, que se eu tenho uma raiz, então eu posso escrever o polinômio assim. Bom, isso significa o seguinte, que PT de T, aqui é só observar que as manipulações algébricas que a gente faz com os polinômios em x, dá para fazer com os polinômios em T. Por exemplo, você fazer T menos 2 vezes T menos 3, o que é isso? Né? Isso daqui é aplicar T menos 2 vezes a identidade em T menos 3 vezes a identidade em algum vetor.
Isso, por definição, é fazer T aplicado em T menos 3 vezes a identidade, menos 2i em T menos 3 identidade. Agora, isso daqui, se eu aplicar em U, vai dar T de U menos 3U. E eu vou aplicar T no resultado. Então, eu vou fazer T de T menos T de 3 identidade. Então, isso aqui vai me dar T ao quadrado menos 3T, porque T vezes a identidade dá T. E aqui eu vou ter menos 2T e aqui mais 6i, que é igual a T2 menos 5T menos 6i, mais 6i aqui, né? Tá? Então eu posso operar com os polinômios em T como eu opero com os polinômios em X, dá no mesmo. Porque quando eu opero com os polinômios em X, tem uma única propriedade que não vale na multiplicação dos operadores, que vale para a multiplicação de números, né? Assim, sem pensar na inversão, né? É que a multiplicação de números é comutativa e a multiplicação de operadores não é. Mas aqui, os únicos operadores que tem são o próprio T, as potências de T e a identidade. E T comuta com a potência de T. Quer dizer, eu escrever T vezes T ao quadrado dá no mesmo que escrever T ao quadrado vezes T, porque os dois dão T ao cubo. Então, todas as manipulações que a gente faz com polinômios valem aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso significa que, assim como eu fatoro esse assim, esse daqui se fatora em T menos lambda I vezes Q de T. Bom, mas isso significa o seguinte, ó. O meu P de T é isso daqui. Esse cara daqui se anula sempre. Né? Se eu aplicar P de T, PT em T, aplicar em U, isso daqui vai dar T menos lambda I em Q de T de U. Só que isso aqui é zero para todo U. Então isso aqui vai dar zero. Qualquer que seja U, isso dá zero. Né? Então isso aqui para todo U em V. Muito bem, mas esse cara daqui não pode ser zero para todo U em V. Por quê? Porque o grau de Q é menor que o de P. E P é o polinômio mínimo. Então, não pode ter um polinômio de grau menor do que o dele que seja nulo. Então, tem um U tal que isso aqui é não nulo. Então, existe um U pertencente a V tal que V igual a Q de T em U é diferente de zero. Mas T menos lambda I em V é zero. Porque isso daqui é zero. Esse cara daqui é um vetor não nulo. Então, esse cara aplicado nesse vetor não nulo é zero. Então, T menos lambda I de V é igual a zero. Então, T de V é igual a lambda V. Então, tem um autovetor associado a lambda. Tá? Então, se lambda é uma raiz, é um autovalor. Bom, isso essencialmente nos prepara para a demonstração do teorema espectral. Então, teorema espectral.
V, espaço vetorial real de dimensão finita com produto interno em T de V em V tal que T de U escalar V igual a U escalar T de V. Então, V tem base ortonormal autovetores de T. Então, a gente sabe demonstrar esse teorema. Bom, esse teorema é trivial em dimensão 1. Não vou considerar a dimensão 0. Algum dia a gente discute dimensão 0, mas é só interesse lógico, né? Dimensão 1 é trivial, porque é uma transformação do espaço de dimensão 1 nele mesmo, pega uma base, um vetor V, não nulo, ele é uma base, e T de V vai ter que se escrever como múltiplo do vetor da base, que é o próprio V. Então, T de V vai ser lambda V. Dimensão 1 não tem graça. Dimensão 2, a gente demonstrou, e vou fazer de conta que só valeu a demonstração que não usou o polinômio característico. É assim que a gente não usa determinantes. E agora a gente quer passar para a dimensão N. Então, a ideia que eu expliquei na aula passada é decompor o espaço, quer dizer, achar um subespaço invariante e dizer, bom, então eu tenho esse subespaço invariante que vai ter dimensão menor que N e mostrar que o ortogonal a ele também é invariante. Então, você tem dois subespaços ortogonais invariantes e de dimensão menor que N. Aí, por hipótese de indução, você supõe que o teorema vale em dimensão menor que N. E aí você tem uma base desse daqui, ortonormal de autovetores, e o de cá também tem uma base ortonormal de autovetores, e as duas bases juntas são uma base do espaço. Acho que mesmo, vamos dizer, com pagando o preço de não terminar a demonstração nessa aula, eu vou ainda repetir esse argumento, tá? Mesmo que os telespectadores lá fiquem com a aula duplicada, vamos repetir o argumento. Então, o nosso argumento é o seguinte, né? Vou mostrar que tem um subespaço invariante de dimensão 1 ou 2. E vou usar o seguinte fato, né? Eu suponho que T de U escalar V igual a U escalar T de V para todos U e V, e suponho que vou chamar de V0, né? V0 é um subespaço invariante por T. Quer dizer que T de V0 contido em V0. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o V0 ortogonal, que é o conjunto dos V pertencentes a V, tais que V escalar V0zinho é igual a 0 para todo V0 no V0zão. Então é o seguinte, né? Você tem uma reta em R3, passando pela origem, ela é um subespaço. Aqui o V0, aqui é a origem. Então, quem é
o espaço dos caras que são ortogonais a V0. São os vetores, né, que quando você multiplica por esses daqui, dá zero. Então isso aqui dá um certo plano passando pela origem. Né? Todo vetor desse plano, está aqui um V0, está aqui um V, e eles são ortogonais. Em R3 dá para a gente acreditar sem muito problema, né, que se você pegar uma base do V0, ou seja, uma base ortonormal do V0, ou seja, um vetor unitário em V0, e pegar uma base ortonormal do V0 ortogonal, quer dizer, pega dois vetores aqui que são perpendiculares a esse daqui e que são perpendiculares entre si, os três formam uma base ortonormal. Mas isso é verdade em geral no espaço de dimensão finita. Se você pegar um subespaço e pegar uma base ortonormal dele e uma base ortonormal do espaço ortogonal a ele, isso forma uma base ortonormal do espaço. Na verdade, a ideia abstrata é a seguinte: todo elemento, se você pegar um vetor W em V, eu digo o seguinte, ele se escreve de maneira única como soma de um elemento de V0 com um elemento de V0 ortogonal. Tá? Quer dizer, existem... Isso aqui implica que existe um único par V0, V1. O V0 no V0 e o V1 no V0 ortogonal, tal que W é igual a V0 mais V1. Existe é único. Tá? Quando tem um ponto de exclamação, significa que existe é único. A ideia é a seguinte, ó. Entra muita coisa nessa história, porque a gente sabe que o V0 é um subespaço, então Gram-Schmidt ele tem uma base ortonormal, e com a base ortonormal eu consigo projetar um vetor nele. Então, o que acontece? Está aqui o V0, está aqui o zero, está aqui o meu vetor W. O que eu faço? Eu projeto o W no V0 e obtenho um vetorzinho V0zinho. Está aqui o V1, né? Tá? A figura só pode ser essa. Então, a gente só tem que mostrar que essa figura realmente funciona. Então, apagar aqui, né? Pegue V0 igual a projeção de V em V0. Como é que a gente faz isso? Né? Que a gente pega uma base ortonormal, né? Quer dizer, εk base ortonormal de V0. Aí quando a gente projeta o W aqui, né, a gente escreve V0 vai ser igual a 0 ε1 mais AK εk. Quem são esses caras? O A1 ε1, né? O AJ é igual a V escalar εj. Só. V não, W, né? É W. Podia ter escrito V lá, né? Mas ficou W. Se eu fizer isso, eu tenho que... Isso aqui implica que W menos V0 é ortogonal ao espaço V0. Quer dizer, se eu fizer o produto escalar dele por cada um desses caras, vai dar zero. É só fazer a conta.
Né? Porque se eu fizer W menos V0 escalar epsilon-j, né? V0 escalar epsilon-j vai dar o AJ, que é W escalar epsilon-j. Aí vai dar, esse vezes esse vai dar W escalar epsilon-j, esse vezes esse é W escalar epsilon-j, isso daqui é igual a 0 para todo J. Então esse cara é ortogonal. Então eu posso pegar o V0 definido dessa maneira e o V1 assim, e os dois. Então esse cara daqui está no V0 e esse aqui é perpendicular a todos os elementos da base de V0, então ele é perpendicular ao V0. Então ele está no ortogonal. Tá? Bom, então existe. Por que ele é único? Único. Digamos que o W também seja igual a V0 barra mais V1 barra. Então, se eu fizer a diferença, né? 0 é igual a V menos V0 barra mais V1 menos V1 barra. Então, V0 barra menos V0 é igual a V1 menos V1 barra. Então, esse cara daqui está no V0 e esse daqui está no V0 ortogonal. Mas não pode ter um cara no V0 e no V0 ortogonal, a menos que ele seja nulo, né? Porque se o cara está no V0, se ele não for nulo, ele não é ortogonal a ele mesmo. Então, ele não pode estar no V0 ortogonal. Tá? Então, esse cara tem que ser 0, então esses dois caras têm que ser iguais. Então, é sempre... Isso aqui é uma digressão só para mostrar isso. Se você tem um espaço e tem o ortogonal a ele, você está em dimensão finita, tem um espaço, pega o ortogonal a ele... Você pode escrever cada elemento do espaço de maneira única, como soma de um de K com um de K. Aí você pega uma base ortonormal desse aqui, uma base ortonormal desse aqui, e aí você pega um cara aqui, ele é a soma de um de K, que é combinação linear desses, com um de K, que é combinação linear desse, então você tem uma base ortonormal para o espaço todo. Parece tão óbvio que nem deveria precisar demonstrar, mas você vê que a demonstração tem lá seus detalhes, né? Então a minha estratégia vai ser essa, ó. Eu vou pegar o meu espaço, supor que eu sei o teorema espectral, meu espaço tem dimensão n, eu sei que ele tem o teorema espectral vale em dimensão n menos 1, e aí eu vou decompor o espaço em dois subespaços, os dois de dimensão menor que n e os dois ortogonais, e os dois invariantes por t, então eu aplico o teorema espectral aqui, o teorema espectral aqui, porque as dimensões são menores que n, tem uma base ortonormal aqui, outra aqui, de autovetores, pum. Tá, essa vai ser a parte final, que vai usar tudo que a gente fez até agora. Então, assim, fazendo uma coisa assim, meio TV Globo, eu vou adiar jogar o final da novela para a próxima aula, em que provavelmente vou rever mais algumas coisas, e aí veremos.